Quiser começar? Obrigado pela presença. Vou começar com a primeira pergunta que foi elaborada. Cerca de 76% das ocorrências policiais no decorrer dos finais de semana, de sexta-noite até a madrugada de segunda, são atendimentos em decorrência da perturbação do sossego. Momento em que também há considerável aumento de crimes como roubos e furtos. Possivelmente em decorrência da segurança pública, Polícia Militar e Guarda Municipal, estará ocupada com esse problema mais administrativo que criminal. Qual sua proposta para enfrentar esse problema social que acaba impactando o nosso município com o aumento de delitos e o desperdício de trabalho policial? Principalmente tendo em vista que a segurança pública não consegue atender a todos os chamados, e quando atende não tem meios para intervir de forma a acabar com o problema de forma definitiva. Em que pese existir a Lei Municipal 5.307/09, não há quem fiscalize, principalmente no período noturno, onde a incidência é maior. Bom, essa questão da incomodidade, que traz uma demanda para a Polícia Militar, que não deveria ser dela, deveria ser da fiscalização ambiental. Então a Prefeitura deveria ter um departamento de fiscalização onde daria conta dessa questão da fiscalização por incomodidade, que é a perturbação do sossego, bares, lanchonetes que fazem, às vezes, muito barulho em locais que não deveria estar lá. Mas tem um problema mais grave do que isso, é que nós temos a questão do uso de solo, nós não temos a lei de uso de solo. Então você teria que dividir a cidade em zoneamento para a gente ter a separação dessas zonas. Então, zona comercial, zona residencial, isso não tem. Então, o uso consolidado que está na lei orgânica do município, ele só diz da construção, mas ele não separa zona industrial, zona residencial, zona comercial, zona mista, Então, por isso que acontecem muitos esses problemas em Ribeirão Pires. E, pelo que eu sei também, a fiscalização é deficitária. Porque quando você tem no 156 denúncia de perturbação do sossego, incomodidade, bares, briga, isso aí tudo na madrugada, a pessoa liga para um telefone e você tem que ter a fiscalização 24 horas, porque isso aí decorre muitas vezes, está na madrugada, à noite, depois das 10. A polícia, ela vai no sentido de coibir, aí chega lá, eles diminuem o som, a polícia sai, eles aumentam o som novamente. O que tem que ser feito, a fiscalização, realmente, é multar, tirar a licença do estabelecimento que não está respeitando e, antes disso, fazer o zoneamento correto da cidade, que não tem. É isso? Respondi? Bom, para a pergunta 2. Tá? Ok. Prazer, meu nome é Evandro. Tudo bem, Evandro? Tudo. Já. Pergunta 2. Quando na incidência de morte de animais na via pública, o Departamento de Proteção da Fauna informou que não realiza a recolha de animais mortos. E a zoonose informa que tem a geladeira, mas que não recolhe, devendo alguém levar o animal até o local, ou seja, o corpo do animal permanecerá na via pública devido à inexistência de serviço de coleta de animais mortos no município. Como o senhor poderia resolver esse problema? Nós temos aqui o Grupo Peralta, que lá em Mauá eles têm a Boa Hora, que é um aterro, na verdade, e eles fazem a incineração dos animais que morrem em via pública. E lá em Mauá eles
eles costumam fazer incineração de mais ou menos entre um dia e o outro, 1 tonelada por dia, não é mais, porque eles têm um contrato com outros municípios também, se eu não me engano, Suzano. Então eles fazem 1 tonelada de incineração de animais mortos em vias públicas. A gente precisa fazer um contrato, já tem a Peralta aqui que faz o trabalho da coleta de lixo, mas essa outro braço da Peralta, que é o Boa Hora, que tem que estar a serviço também para fazer esse trabalho de coleta dos animais. Mas a Peralta, ela só vai pegar o animal depois que a prefeitura recolheu, ou ela iria na via pública retirar? Ela tem esse serviço com caminhões, às vezes retro, porque às vezes cai um animal dentro de um rio, então tem que pegar com retro. Porque eu venho do meio ambiente, eu trabalhei no meio ambiente de Mauá, então lá tem esse trabalho. Então você tem que ter todo um equipamento para às vezes pegar animais de grande porte para estar carregando até o incinerador. Candidato, bom dia. Bom dia. Meu nome é Eduardo. Eu vou te fazer a terceira pergunta. A EMAI teria como obrigação preservar e cuidar das áreas sob sua responsabilidade, mantendo leitos dos rios limpos, controlando a proliferação de mosquitos, insetos, voadores, etc. Mas deixou as áreas que seriam de sua responsabilidade abandonadas. E, em contrapartida, promoveu diversas disputas jurídicas em áreas que não são dela. Dentre elas, imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal, onde se exige todas as certidões para o comprador ter maior segurança e está sendo questionado. A área do Campinho do Vila Suíça foi solucionada. O que o município pode fazer para resolver este imbróglio nas demais áreas? Bom, essa questão ela é uma questão muito cara para nós. Inclusive, no programa de governo, a gente diz que vamos pegar pesado para a questão de limpeza dos rios. Por exemplo, nós temos um bairro, o Jardim Caçula, que deságua todo o seu esgoto in natura na represa, né? Então, essa questão da limpeza dos rios, da questão também de ocupação irregular, mais uma questão da fiscalização, você fortalecer a fiscalização para que não aconteça. E mais do que isso, você tocou na questão de habitação também, trazer programas de habitação aonde a gente consiga atender a demanda através de projetos sociais como Minha Casa Minha Vida. É possível, é viável e tem áreas para isso, tá? Então a gente precisa fazer as duas coisas, fazer a recuperação dos leitos com a mata ciliar que regenera os rios, fazer a composição da mata ciliar, tirar o esgoto que está sendo jogado in natura, para a gente ter realmente respeitar a lei, porque nós somos produtor de água. Agora, até hoje, eu não vi ainda o prefeito, o gestor, o mandatário fazer um debate mais importante ainda, que eu vou entrar nessa questão, que é os royalties da água. Se nós somos produtor de água, nós temos várias nascentes no nosso município, por que a gente está fadado a não crescer e por que a gente não recebe uma contrapartida disso? Então, eu vou fazer esse debate, porque nós vamos fazer a limpeza do rio, a recomposição, a mata ciliar, colocar todo o esgoto no coletor-tronco para tirar dos rios, mas antes disso eu quero fazer um debate importante, que é discutir os royalties da água. Renato, eu acho que nessa pergunta tem uma questão também, que é com relação a algumas ações da EMAI com munícipes. E nem toda a área é invasão. Então, por exemplo, tem pessoas que têm, somente na Vila Suíça, que tem documento da casa financiada pela Caixa Econômica Federal, e a EMAI entrou com ação dizendo que aquela área é dela, né? Como que o município poderia trabalhar isso?
tem alguma proposta para trabalhar junto nessa intermediação? Como seria isso? Então, essa questão, quando tem uma área consolidada, é impossível a imagem chegar lá e pedir para demolir a casa, ou então a pessoa sair, ou desapropriar, ou fazer qualquer coisa. Então, nós vamos entrar com a questão da regularização fundiária, porque nesse caso, eu entendi a pergunta, mas eu achei que era mais nesse sentido das ocupações e tudo mais. Não sabia que aqui na Suíça tem esses casos. Mas isso aí é tranquilo. Isso aí, não existe nenhuma lei onde tem consolidação de uma residência, a pessoa chega lá e desapropriar. A gente vai discutir a questão da regularização fundiária. E o município ele pode dar contrapartidas para que isso aconteça. Como já foi feito no passado, no governo da professora Marinês, que regularizou cerca de 400 casas no Jardim Serrano e em São Caetaninho. Vou fazer a próxima. Posso fazer? Pode. Renato, como bem você falou, nós temos esgoto despejando direto no rio, certo? Nós temos, aqui a pergunta fica assim, ó, temos despejo de esgoto ao longo do rio Ribeirão Pires. Qual o projeto de despoluição desse importante símbolo de Ribeirão Pires? Eu já respondi essa, Não, que é essa a questão da recomposição. Essa é a quarta pergunta. Sim. Você afirmou que existe bairros que despejam direto no rio. E quais são as soluções para que esse esgoto seja tratado e qual é o projeto que você teria da prefeitura? Revitalização. Qualquer. Não, e outra, a Sabesp, que agora foi privatizada, quando eu fui vereador, eles foram lá na Câmara e fizeram uma proposta de readequação, uma proposta que já existia, de tirar todo o esgoto dos rios e colocar no coletor tronco, onde ia para uma estação de tratamento. E eles não fizeram. Isso aconteceu em 2014, eles pediram um prazo até 2018. Não fizeram. Entendeu? E agora a Sabesp foi privatizada e a gente vai ter que pegar duro, porque existe esse projeto e a gente precisa tirar o esgoto dos nossos rios para a gente fazer essa recomposição primeiro. Para fazer a recomposição do rio, a limpeza do rio e a composição da mata ciliar, que senão a gente não consegue recuperar esses rios. Tá? Quinta. Bom dia, candidato. Nós estamos aqui em 5 lojas representadas, cada uma delas representadas pelos seus presidentes, ou apesar de não ser residente em Ribeirão Pires, eu estou presidente de uma dessas lojas. E a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: havia um ecoponto na Vila Gomes que foi retirado de coleta de recicláveis. E há reclamações de que o caminhão de coleta de recicláveis vive sem motorista ou quebrado. O que o senhor pensa sobre esse tema e se o senhor tem algum projeto para isso? Eu creio que essa questão da coleta seletiva é um tema que encaixa perfeitamente na nossa cidade, por ela ser 100% de proteção dos mananciais. Então, você tinha no governo Kiko um galpão lá em Ouro Fino, onde também faria a separação dos resíduos, como tem na Cooper Pires, ali na Vila Gomes. Né? O caminhão, ele é muito antigo e eu fui visitar a Cooper Pires e a gente vê que o caminhão está bem defasado, então precisa investir. Para investir, você não pode deixar só na Cooper Pires, lá na Vila Gomes. Você tem que descentralizar, você tem que colocar alguns galpões, como por exemplo na 4ª divisão, no Jardim Caçula, no Ouro Fino, nesses bairros mais distantes, para a gente ir gradativamente fazendo essa coleta seletiva em toda a cidade. Mas antes, o nosso projeto ele visa fazer uma educação ambiental, aonde a gente tenha como foco a população de Ribeirão Pires. A população de Ribeirão Pires ela tem que ter consciência de que se a gente faz isso, né,
essa separação já dentro de casa, a gente vai economizar dinheiro, porque esse modelo de coleta de lixo e aterro sanitário, enterrar o lixo, é uma coisa arcaica que não dá para admitir mais. A gente tem que ir renovando e fazendo a educação com toda a população para a gente ter realmente 100% da coleta. A gente tem que chegar a 100% da coleta seletiva numa cidade que tem 100% de preservação do meio ambiente, dos mananciais. Então a gente tem a nossa mata nativa para preservar, nós temos os nossos nascentes de água que são tão preciosas, que abastecem a grande São Paulo, para preservar. Então a gente precisa pensar em fazer realmente isso acontecer, e isso está no nosso programa. Obrigado. Isso é importante. A minha assessora aqui, ela lembrou de uma coisa muito importante. Eu faço parte do conselho do deputado Vicentino. E lá nós fizemos uma discussão que era para comprar um caminhão para Cooper Pires, lá na Vila Gomes, por conta de que esse caminhão estava muito velho, antigo, e estava defasado e não estava atendendo a demanda. Beleza. O Mário Nunes, juntamente com a vereadora que nós temos lá, a Márcia Gomes, Mário Nunes, assessor do Vicentino, a Márcia, foram até o gabinete do prefeito Guto e disseram: nós vamos indicar uma verba de 300 mil para comprar um caminhão baú para a Cooper Pires. Aí fizeram toda a conversa, o Guto, beleza, tranquilo, a gente vai fazer e vamos destinar. Aí, o que aconteceu? A gente entrou no portal da transparência lá. Esse recurso, na verdade, ele não veio carimbado, veio como verba especial. E verba especial você pode alocar para qualquer secretaria. E foi realocado esses 300 mil para o campo, a finalização do campo do Ouro Fino. Legal, bacana, o campo está lá, todo mundo está usando o campo, mas era com uma finalidade importante, melhor, de fazer com que a Cooper Pires tivesse um caminhão adequado para fazer essa coleta. Então, a gente anda para trás desse jeito, né? Respondi? Obrigado, Maria. Existem diversas áreas de invasão no município, e o meio social preocupa com relação ao possível aumento de violência no município, que são as áreas que fazem divisa com Baú. Como o senhor pretende trabalhar esse assunto? Então, eu respondi, acho que na primeira, Júnior, eu respondi sobre a questão do projeto social para trazer Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas, quando ocupam uma área, invade, né, entre aspas, mas eu chamo de ocupação, porque ninguém quer chegar e atritar com a polícia militar, com o poder público, ninguém quer. Essa questão de você ter uma moradia digna é uma questão fundamental, é um direito, está na Constituição, né? Ainda mais quando é uma família que tem filhos, os filhos estão lá no ECA, na Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente, que ele precisa ter um lar, ter um teto, ter educação, ter comida. Então, nessa questão, o que a gente precisa fazer é aumentar a fiscalização nessas divisas, mas mais do que isso, colocar assistência social para entrevistar essas famílias e colocar em programas de habitação, como Minha Casa Minha Vida. Atrair essas pessoas para a legalidade. A gente vai dar o título de moradia para essas pessoas, mas de outra forma, não desocupando de forma desordenada e errada, né? E isso é possível. A gente tem algumas áreas em Ribeirão Pires que está totalmente desocupada e sem uso, só para especulação. Então, por exemplo, a antiga Dianda, a empresa Tico-Tico lá, que tinha uma empresa lá, e hoje
o máximo que acontece ali é colocar um circo, né? Então a gente pode mapear não só essa área, mas tem outras áreas também. Ribeirão Pires tem 99 quilômetros quadrados, né? Mauá, por exemplo, tem quase 500 mil habitantes, tem 62 quilômetros quadrados. Então você pega aí a diferença. Ribeirão é maior do que Mauá, só que ela habitacionalmente ela é bem menor, 5 vezes menor do que Mauá. E o território de Mauá é pequeno e ainda consegue fazer vários projetos lá de Minha Casa Minha Vida. Então aqui a gente consegue também, porque a área não falta. Só antes de fazer a próxima, o Clóvis gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Eu estou olhando aqui o seu programa e não consta o seu currículo. O meu currículo? Certo. Eu, aqui na frente, tem um pouquinho falando sobre mim. E no QR Code, aqui nesse QR Code, tem um programa completo. Mas eu posso estar falando do meu currículo. Eu venho do movimento sindical bancário, né? Inclusive trabalhei na mesma empresa que o Júnior, o HSBC, mas eu entrei no Bamerinse. Me enganaram, depois vieram com esse HSBC aí e acabei saindo. Saí por conta própria. Aí, antes disso, eu atuei no movimento sindical. Eu era secretário-geral dos bancários do ABC por 12 anos, né? Conduzi várias assembleias lá dentro dos sindicatos bancários. Sou formado em gestão pública. Trabalhei na Prefeitura do Marinho, no governo do Marinho, em São Bernardo, onde coordenei 3 projetos. A Feira de Móveis da Rua Jurubatuba, a primeira edição fui eu que coordenei. Teve até uma peça publicitária na Rede Globo, onde foi vinculado vários ali, onde conseguiu também alavancar aquele setor moveleiro. Fiz festival gastronômico, trabalhei no Marinho, no setor de desenvolvimento econômico. E eu era diretor de indústria. Então, eu coordenei esses projetos juntamente com uma equipe. E a Feira de Móveis da Rua Jurubatuba, a primeira edição, hoje está, não sei, 20ª, não sei qual, mas eles continuam tocando por conta própria. Mas no começo, o poder público teve que dar um empurrão no setor, porque estava fechando muitas portas. E a gente conseguiu fazer essa ação que culminou de fortalecer o setor. E outro projeto, isso em 2 anos, lá no governo do Marinho. E outro projeto que a gente tocou também foi as feiras noturnas. Nós fizemos 3 feiras noturnas lá no governo Marinho, então até hoje lá também. Aí fui para a Prefeitura de Mauá, estava atuando no planejamento urbano, né, com a fiscalização de obras. Eu chefiava 17 fiscais de obra. Aí teve problema lá no meio ambiente, eles me colocaram para chefiar também, além do pessoal de fiscalização de obras, fiscalizar o meio ambiente. Eram 5 fiscais lá e eu estava chefiando esses fiscais de obras e de meio ambiente. Trabalho desde os meus 13 anos sem carteira assinada. Com 16 anos comecei a trabalhar na Arthur Lundres Tecidos S.A., a Pernambucana, com registro em carteira com 16 anos. Me aposentei aos 37 anos de contribuição e hoje ainda tenho registro em carteira, está somando quase 43 anos de carteira assinada. Vereador, faltou vereador. Eu fui vereador de 2013 a 2016, aonde também essa coisa que eu estou falando para vocês do meio ambiente não é da boca para fora. Atuei fortemente na questão ambiental, inclusive teve um caso muito sério lá em Orofino, na Rua Japira, que despejaram vários caminhões de terra contaminada na Rua Japira. Eu fiz um registro fotográfico, um relatório, mandei para o Ministério Público, mas a gente faz a nossa parte. Se não teve procedimento, eu também não vou bater boca com o Judiciário, porque são 3 poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo.
Então eu tenho que fazer a minha parte. A parte do legislativo, nós fizemos 38 denúncias de crime ambiental em Ribeirão Pires. Então quando eu falo que a gente precisa preservar nossas matas, nossas águas, eu não falo da boca para fora, eu sei porque eu atuei. Complementando, uma pergunta aqui. Desculpa. Esse programa de governo, ele é um programa de governo para a população saber de alguns pontos, tá? Na verdade, quando você entra no QR Code aqui, ou no Instagram e tal, você vai ter 334 propostas, itens. Então a gente não tem como colocar todos esses itens no programa de governo, mas são todos itens que são factíveis, que dá para ser executado. Com relação à saúde, nós estamos num local, uma região que é propícia, que é basicamente a Mata Atlântica, onde a incidência de cobras vem aumentando e a informação que aumenta mais ainda. E nós não temos aqui, no município, uma forma de atender um acidente. Tem que ser atendido no Butantã. Agora, você imagina a gente sair daqui numa sexta-feira à tarde, atravessar São Paulo para chegar no Butantã. Boa pergunta. Não há soro antiofídico, pelo menos a informação que nós temos recente, para atendimento numa região em que cobra passeia livremente. Boa pergunta, porque a gente tem um outro agravante nesse ponto, que é o SAMU, que foi tirado aqui. Teve uma época que ficava uma unidade do SAMU aqui e agora está tudo em Mauá. Então, vai demorar mais ainda o atendimento, onde precisa ter agilidade. Essa questão da saúde é uma questão também cara para a gente. Se você entrar no programa completo, você vai ver que nós temos várias propostas aí para a questão da saúde. O nosso município, como eu falei, em quilômetros quadrados, é muito extenso. Então, você tem, por exemplo, alguns locais que não tem UBS, né? Então, a UBS é a porta de entrada para o SUS, para qualquer hospital. Então, a pessoa foi picada lá no Soma, ela tem que andar quase 6 quilômetros até o centrinho de Ouro Fino para ser atendida. Então, a gente precisa de fazer mais UBS pelo tamanho do nosso município. A gente precisa de ter remédios nas UBS, não tem. A gente precisa concluir o Hospital Santa Luzia. Disseram aí, eu vi no Diário da ABC, que vai ser inaugurado, ou está sendo inaugurado. Agora eu queria perguntar para cada município de Ribeirão e para os senhores se vocês conseguirão atendimento lá. Porque pelo que a gente chegou a denúncia para a gente, é que montaram apenas uma ala para inglês ver. E se for isso, é muito ruim, porque a gente tem que tratar da saúde como uma questão muito séria. E aí a gente vai tratar. Essa questão que você fala, a gente pode, isso não está no programa de governo, tá? Para ser bem sincero, não está a construção de um laboratório para tratar dessas questões, mas é uma indicação bastante importante que a gente vai estar colocando também. Mas, por exemplo, também, a gente não tem um departamento, nós estamos no Setembro Amarelo, que é a questão da depressão, combate à depressão, e essa depressão muitas vezes ela combina com uma questão muito drástica, aonde vai ter um problema na família, a pessoa leva as últimas consequências e a depressão é muito grave. E na saúde a gente precisa montar um laboratório, uma clínica dentro do SUS, dentro do Hospital São Lucas, ou então o Hospital Santa Luzia, que a gente vai concluir, um departamento para tratar dessa questão, um psiquiatra, um psicólogo, para tratar dessa questão tão grave que assola a nossa sociedade. Não era só melhorar os CAPs, não ia ficar melhor? Já que já tem esse tratamento? É porque essa questão dos CAPs, muitas vezes, as pessoas que têm a depressão,
ela tem um problema, assim, até de ir até os CAPs, porque o CAPs, você vai lá, tem muitos adictos, certo? E a maioria que está sendo tratado lá é questão de drogas e álcool. Então, a pessoa que está fragilizada, com depressão, ela muitas vezes ela não vai. Se você monta um departamento psicológico, psiquiátrico, é muito mais efetivo e muito mais positivo para essa questão da gente combater e amenizar essa questão da depressão. Mas aí no seu governo não desativaria os CAPs? Continuaria os CAPs, com certeza. Seria um novo departamento. Tá? Eu vou passar para o Evandro. Oi? É a 7 aí. O que não tiver na pergunta, vamos deixar para o final, para que a gente possa conseguir cumprir as 10 perguntas. Daí a gente vai ter um tempo livre para expandir os outros temas. Posso? Vamos lá, a 7. São algumas perguntas de uma só, então vamos lá. Quais os projetos para o município com relação ao potencial turístico? Aprovando a lei dos cassinos em instâncias turísticas, como o senhor vê este potencial para a cidade? E com relação aos esportes que estão sendo praticados de forma irregular, no caso do parapente, que não pode ocorrer em áreas urbanas, o senhor vai regulamentar e dirigir esses esportes para áreas mais adequadas? Bom, a primeira pergunta com relação ao potencial turístico. Potencial turístico. Da cidade. Nós temos um potencial gigantesco, só que, infelizmente, o turista que vem para Ribeirão e vem para uma festa do chocolate, por exemplo, que não deveria ser só a festa do chocolate, nós deveríamos atuar no turismo o ano todo para fomentar o comércio, e isso vai gerar emprego e renda. Mas para acontecer isso, você tem que ter banheiros públicos decentes. Né? Você vai em Guararema, eu não gosto de comparar, tá? Mas assim, eu gosto também de ir visitar e ver o que funciona. Guararema, ela é uma cidade com 25 mil habitantes menor em população do que nós. E eles atuam em cima do turismo. Só que você vai lá e entra no banheiro público, são 4 banheiros públicos, 4 praças lindas, bem cuidadas, calçadas sem buraco, onde as pessoas andam tranquilamente. Então ele vai no banheiro público, porcelanato, parece banheiro de shopping, tudo limpinho. Esse cara, ele vai voltar com o primo, a cunhada, e se for num primeiro evento 200 mil, no outro ano vão 800, 1 milhão, 1,5 milhão. Isso ajuda o comércio, alavanca, faz com que as pessoas consigam, porque o comércio de Ribeirão Pires é muito fraco, porque a gente tem, as pessoas saem daqui para comprar fora. Então a gente precisa ter ações para o turismo virar, a gente precisa ter ações conjuntas entre secretarias. Nós precisamos de destacar os pontos turísticos que nós temos, né? Pedra do Elefante está abandonada, agora com essa construção de um viaduto estaiado que se deságua no pé do Morro de Santo Antônio, e sendo que ali no pé do Morro de Santo Antônio até o acesso ao centro de Ribeirão Pires com o viaduto da Vila Ema são 200 metros. Eu não entendi essa obra, porque já tem um acesso a 200 metros, né? Então está deteriorando um ponto turístico nosso, que é o Morro Santo Antônio. A gente precisa de também atrair esportes. Por exemplo, no final do mandato da professora Marinês, Jorge Hereda, não sei se vocês conheceram, que depois foi presidente da Caixa, ele foi secretário de desenvolvimento do governo da Bahia, era um cara muito qualificado, e ele estava trazendo o campeonato Downhill para Ribeirão Pires.
e estava finalizando, só que foi bem no finalzinho do mandato. E esse campeonato downhill ia acontecer na Pedra do Elefante, a descida ia ser na Pedra do Elefante. Depois, como não finalizou, no próximo governo, no governo que antecedeu a Marinense, que sucedeu a Marinense, não aconteceu, eles foram para Santos. Não sei se vocês lembram que no Esporte Espetacular de domingo passava esse campeonato downhill. Isso, para a gente, na época, seria um atrativo na Rede Globo para mostrar a Ribeirão Pires. Divulgar. Tem a questão de divulgação também. A gente precisa fomentar alguns esportes, que nem você estava falando do parapente. Parapente a gente vê muito ali na Vila Suíça, o pessoal fazer a prática. Mas nós temos locais em Ouro Fino que perfeitamente que dá para fazer práticas como a questão do parapente. E outras práticas também, como a questão de trilhas, motocross, hipismo e outros esportes. Eu não sei se eu respondi as 3 perguntas, mas... Só faltando, vamos na questão do cassino. Do cassino. Essa, eu tenho que ser sincero e honesto, não tem no meu programa de governo, mas tudo o que a gente precisa fazer é como era feito no governo da professora Marinense. Nós tínhamos um Conselho de Desenvolvimento Econômico, onde a gente discutia com empresários, com sindicatos e a população. Tinha membros da população para a gente discutir questões sérias, né? E essa é uma questão de desenvolvimento da cidade, né? Se está regularizado, como que a gente vai fazer? Então a gente precisa juntar as cabeças pensantes da cidade para a gente ver a melhor maneira de atuar sobre isso. Eu não tenho aqui no programa de governo, eu tenho que ser honesto para vocês, mas vai funcionar um Conselho de Desenvolvimento Econômico para que a gente faça tudo o que precisa ser feito para a gente alavancar a nossa instância turística, que a veia principal de vocação é o turismo. E como eu falei antes, bem no início, nós somos produtores de água. A gente precisa atrair recursos para a gente também potencializar o turismo, com esses recursos hídricos, que a gente possa estar discutindo com o governo do estado e o governo federal, para a gente atrair recursos, para a gente alavancar e destinar realmente a veia atuante do município. Olha, você tinha passado por A taxa do lixo, ela está vinculada a alguns recursos federais, correto? Sim. Pretende acabar com ela? O senhor pretende criar novas taxas para os moradores? Pretende vender algum patrimônio público? Bom, a taxa do lixo, vamos lá, foi feita de forma irregular, porque precisaria de uma audiência pública. Não foi feita uma audiência pública. A taxa do lixo, ela é uma lei boa na questão do âmbito nacional. Eu estive lendo a lei federal e ela diz da questão de você usar o recurso para você preservar as nossas riquezas hídricas, e para Ribeirão Pires encaixa perfeitamente. Só que a taxa do lixo também estava embutida, a coleta do lixo, na verdade, estava embutida, e as pessoas às vezes confundem uma lei boa, que é para preservação, né? Para o dinheiro da taxa do lixo preservar as nossas riquezas naturais, e confunde com a questão da coleta do lixo, que está embutido no IPTU, certo? Então, a gente vê a questão de bitributação. A lei foi votada na Câmara, então está na lei orgânica do município. A lei orgânica do município é a Constituição do município. Tanto o Executivo, o Judiciário e Legislativo tem que cumprir o que está na lei orgânica, certo? Então está lá, votado. Só que eu, sendo prefeito, eu tenho que chamar uma audiência pública para fazer a revisão dessa lei. Para fazer a revisão dessa lei e explicar aonde que vai o dinheiro, o que não está sendo feito, não está tendo transparência, né? Porque o dinheiro tem que ser aplicado em favor das nossas riquezas naturais.
Seria mantida as duas taxas, tanto a do lixo no IPTU como a da taxa da... Pode conta de água. Pode ser que na audiência pública a gente traga técnicos, e como a gente sempre fez nos governos do Partido dos Trabalhadores, para discutir essa questão da coleta e da taxa. A gente pode estar discutindo e mostrando para as pessoas a importância da taxa, certo? Mas se na audiência pública, que é soberana, ela diz que a gente precisa tirar uma das duas, né? Entende como é bitributação, né? Os técnicos vão estar lá avaliando, a gente pode fazer isso também, que é na Casa de Leis que a gente faz, ou diminuir a questão do IPTU, né? Para essas localidades que tem a taxa do lixo colocada no IPTU. Antigamente, no carnezinho vinha lá escrito, hoje não vem mais, mas está lá, não foi diminuído o IPTU, foi só aumentando cada vez mais. Então, teria até uma proposta, uma alternativa, Pode seria fazer ter uma outra compensação no IPTU, uma coisa assim. Isso. Tá, se trazer essa discussão à tona, então. Mas isso só vai ser, eu não posso afirmar aqui para você, vai ser só consolidado nessa audiência pública. A gente tem que chamar a população para discutir. Como eu estava falando, a gente precisa ter uma educação ambiental. As pessoas têm que ter a consciência de que a gente está numa zona, numa cidade, desculpa, que produz água e a gente precisa de ter esses cuidados. E a qualidade de vida, o Paulinho lembrou aqui, a qualidade de vida, ela pode atrair também uma valorização do metro quadrado aqui de Ribeirão Pires, porque muita gente vai procurar lugares assim, com ar puro, e isso vai valorizar a nossa cidade, mas a gente precisa fazer esses debates. Candidato Renato, candidata Fernanda, o seu tempo quem determina é o candidato Fernando, tá? Assim, sempre que você quiser a ajuda dela, ela pode falar. Nós temos 10 perguntas que estão sendo feitas para todos os candidatos. Nós vamos partir para a 9ª e depois, o tempo que sobrar, vocês vão poder utilizar como acharem melhor. E a 9ª questão é a seguinte: em relação ao plano diretor, se o senhor pretende fazer alterações relevantes, se tem previsões para alteração na quantidade de unidades ou na altura para as construções, e com relação à infraestrutura para suportar a demanda populacional e como ela será planejada. O plano diretor, ele vai calhar de ser revisado no ano que o novo prefeito vai assumir, em 2025. E tem muitas cidades que contratam empresa para fazer a revisão do plano diretor. E eu, na minha opinião, isso não é adequado. Mais uma vez, a gente, nós, do Partido dos Trabalhadores, sempre trabalhamos com conselhos tripartites, né? O plano diretor, a gente precisa ir além do conselho tripartite, ir para os bairros, e cada bairro é uma situação. Então a gente tem que discutir o plano diretor no Ouro Fino, tem que discutir o plano diretor na 4ª divisão, temos que discutir o plano diretor nos 4 cantos da cidade, né? A questão que eu iniciei na primeira pergunta, que aqui não tem lei de zoneamento, não tem lei de zoneamento, é um absurdo a gente não ter destinação de zonas industriais, por exemplo. Isso pode acarretar um problema, e isso tudo no plano diretor a gente vai estar discutindo, pode acarretar um problema, onde estão fazendo galpões, por exemplo, lá na Pedro Ripoli, no Barro Branco, alguns empresários precisam de energia de grande potência e tal, e aciona a companhia Enel. Aí o que acontece? Isso aqui não é uma zona industrial, a gente não pode ligar. Então, se você faz a lei de zoneamento da cidade, coloca lá a zona mista, onde tem residência e comércio não incômodo, não tenha incomodidade,
Você pode fazer uma zona mista. Aonde tem comodidade, você faz só a zona comercial, zona industrial, zona de chácaras, chácaras com eventos que tem comodidade, chácaras só para alojamento. Então você pode trabalhar planejando a sua cidade. Então tudo isso a gente pode discutir dentro do plano diretor, mas é uma discussão aonde a gente vai estar planejando a nossa cidade para 10 anos. A gente tem um planejamento de curto prazo, de médio e longo prazo. O de curto prazo é o PPA, é onde eu vou estar planejando a cidade dentro do meu mandato, que é o programa plurianual, que eu vou estar planejando a cidade nos 4 anos do governo. O plano diretor é de 10 em 10 anos, então é de médio prazo. E você tinha a Agenda 21, que dentro de 5.500 cidades, Ribeirão Pires fez a Agenda 21, que hoje já não é mais a Agenda 21. É preconizada internacionalmente fazer a Agenda 2030, para organizar as cidades visando 30 anos para frente. Então a gente tem que planejar a nossa cidade, como que vai ser o sistema viário da nossa cidade. Será que vai comportar? Vai dobrar a população? É 120 mil hoje, daqui 2050 vai estar 120 ou vai estar 240? A gente tem que pensar a cidade, se a saúde vai comportar, vai atender toda essa população, se o sistema educacional, as creches, vai atender. Então é muito importante. Nós fizemos o planejamento, tem a Agenda 21 e apontamos várias questões que hoje já está dando problema na nossa cidade, mas a gente já apontou lá atrás, em 2004. Então a gente precisa fazer todos os planejamentos, inclusive o plano diretor. Renato, ali, aquela área ali não é industrial, né? Do calvão do povo que construiu no governo dele. E já para frente, na minha área da chácara, é industrial, tem trifásico. Por que ali não tem? Teve trifásico porque teve uma mão do prefeito atual, tal, alguma coisa assim, mas não tem, não é zona industrial. É porque assim, a lei que tem hoje no município é só para construção. Não tem essa separação do zoneamento. É só para construção. E é cheio de... Aí chega lá o prefeito e determina que tem que ser com o agente, não sei o que ocorre também em 4 paredes também, né? E aí a pessoa vai lá e coloca, mas não coloca de forma correta. Se eles quisessem bater o pé, eles não colocariam, porque não tem uma destinação correta do zoneamento da cidade. Aqui só tem a questão do zoneamento para construção. Para construção, não tem separação de zonas industriais, comerciais e outras. Obrigado, né? Eduardo. Sim. Candidato, a última pergunta. O senhor é a favor da alça do Rodoanel? E onde ela será colocada, caso seja favorável? Como será o fluxo de carros pelo centro após a conclusão do viaduto se existe Quais melhorias viárias o senhor pretende o senhor entende serem necessárias para o município? Bom, vamos lá. A questão da alça do Rodoanel, não sou nem a favor nem contra. Precisa de eu estar lá, colocar pessoas técnicas para saber o impacto nas vias de Ribeirão Pires. Porque você simplesmente falar que vai fazer uma alça do Rodoanel e desaguar vários caminhões aqui no centro da cidade, ou então até em bairros que não tem infraestrutura, não tem um sistema viário preparado, a gente pode, ao invés de solucionar um problema, a gente causar um problema muito grave. Então, só posso fazer alguma afirmação se tiver estudo técnico, se tiver investimento em infraestrutura, na questão viária, como que vai ser, fazer a projeção de impacto, né? O EIA-RIMA, para a gente ver qual que vai ser o impacto dessa alça. Não é uma coisa tão simples. Então, para mim, afirmar para você se eu vou fazer a alça ou não,
eu primeiro tenho que ter um estudo técnico para saber como que é. Então, por isso que eu estou dizendo que eu não sou nem a favor nem contra. Correto. E aí ela continua o seguinte: quais as melhorias viárias que o senhor entende serem necessárias para o município? Primeiro, Ribeirão Pires, por ser uma cidade turística, ela precisa ter uma ciclovia. A melhoria viária, ela precisa ocorrer também, mas a gente entende que alguns pontos estão muito mal atendidos, não diria atendidos, acompanhamento das vias públicas, a manutenção, essa é a palavra, não está sendo feita. Então a gente vê alguns locais que foram feitos em 2004, ou seja, há 20 anos atrás, e está do mesmo jeito, só que graças a Deus foi feito de forma correta, como por exemplo eu citar a Francisco Monteiro. A Francisco Monteiro era uma via principal que cortava a cidade toda e sempre tinha, na época de eleição, eles passavam uma camada lá, passava 6 meses depois da eleição, buraco para todo lado. Aí, no governo da professora Magnese, do Partido dos Trabalhadores, como eu disse para vocês, a gente trabalha com planejamento e com técnicos. Nós fizemos toda a drenagem da Francisco Monteiro. Nos pontos de ônibus foi feito armação de concreto para que o coletivo lotado de gente não leve o asfalto e cause buraco na via pública. Foi feito essas armações, então vocês podem perceber que na Francisco Monteiro todos os pontos de ônibus têm armação de concreto. E está lá até hoje, não foi mexida. E aí a gente precisa fazer a manutenção dessas vias. Manutenção também das galerias que foram feitas no centro da cidade, onde alagava o centro da cidade. Entrava quase meio metro de água na pastelaria, que ela tem uma diferença de 1 metro para a rua. Então, quer dizer, na rua estava 1,5 metro de água. E eu cheguei a pegar enchente no centro da cidade. Então, essas manutenções, primeiro, tem que ser feita de forma constante. E falta, como eu falei no início, algumas questões da mobilidade urbana, ciclovias, calçadas muito bem projetadas para que a gente tenha o turista vindo para a nossa cidade e falar: pô, que cidade legal, cidade bacana, no ano que vem vou trazer minha sogra, minha mãe, minha irmã, minha tia, minha prima, e vai aumentando e a gente vai conseguir fazer com que a nossa cidade seja uma das melhores cidades para se viver. Legal. Bom, temos aqui 7 minutos. Você pode ficar à vontade para falar sobre outros temas, falar sobre assuntos que você pontuar, que você acha importante, Renato. Bom, eu quero ser cavalheiro porque eu já falei do meu currículo, eu já falei de bastante coisa. Eu queria que a Fernanda fizesse uma apresentação, que ela veio junto comigo e ela também é candidata aqui, né? Candidata a vereadora, né? Vereadora. Legal. Na verdade, agradecer aqui, né, em especial por receber esse projeto do Renato Foresto, que é um projeto coletivo, né? E eu sou Fernanda Henrique, eu estou aqui acompanhando o Renato, eu fui chefe de gabinete dele quando ele foi vereador, e a gente tem essa trajetória política. Eu estou aqui me coçando porque dá vontade, do ponto de vista de vereadora, responder todas essas perguntas, né? Porque eu acho que essa conclusão, ela só é possível quando você também tem uma Câmara atuante que ajuda o prefeito a organizar e a fazer um programa de governo que de fato atenda a cidade. Eu sou atriz, eu sou trabalhadora da cultura, eu acho que a política ela é muito importante, ela transforma vidas para o bem e para o mal. Então a gente precisa ter pessoas comprometidas para pensar política e pensar uma cidade para todo mundo. O programa de governo e o projeto Renato Foresto para prefeito, ele tem a intenção de Ribeirão Pires ser uma cidade mais participativa, mais democrática, e a gente sabe que uma cidade melhor para se viver, ela só é potente quando é uma cidade participativa. Nós já fizemos isso antes, né, Renato? Acho que a nossa primeira tarefa é voltar com o orçamento participativo para que a população, para que as entidades, os empresários possam participar das decisões políticas da cidade. Então,
é muito bonito a gente poder entregar um programa de governo que a gente sabe que a gente vai ter responsabilidade para cumprir. E o Renato estava falando aqui, aí Renato, vocês perguntaram da taxa do lixo, né? E eu acho que faltou aqui, não deu tempo de eu soprar aqui para o Renato, mas de dizer que do jeito que está essa taxa do lixo, ela não vai mais existir. Porque essa taxa do lixo, do jeito que está, ela não pode mais existir na cidade e foi uma falta de responsabilidade. E a gente já viu, em ano eleitoral, como foi em 2022, se tira a taxa do lixo, depois volta a taxa do lixo e a população e o meio ambiente continua prejudicado. Então, acho que uma das coisas só que faltou a gente afirmar aqui é que como está essa taxa do lixo, o governo do Renato, junto com a nossa bancada de vereadores, não vai permitir que ela exista, porque isso, assim como essa maquiagem de inauguração de um hospital na cidade, que não é inauguração, a gente vai ter que denunciar e culpar na cidade. Eu coloquei como que não está sendo feita a prestação de contas da caixa do lixo, mas eu acho que é importante você ser enfática nessa questão de não ser a mesma taxa do lixo, como vem sendo aplicada. E parabenizar vocês, que muito potentes essas perguntas, né, da vontade de reelaborar e fazer, acho que muito potente, só dar os parabéns aí. E eu queria também agradecer a cada um de vocês, porque eu me senti muito lisonjeado, porque são perguntas que a gente vê o interesse de construir uma cidade melhor, uma cidade para todos. Então, quando a gente fala de participação, a gente gostaria também que vocês participassem da construção desse projeto que a gente tanto sonha para Ribeirão Pires. E eu, sendo prefeito em 1º de janeiro, vou fazer o convite para os senhores para participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, para a gente alavancar a nossa cidade. Ô Renato, já que nós estamos informalmente conversando, vou fazer uma pergunta para talvez uma sugestão. Eu moro em Ribeirão Pires desde 89 anos depois de você. Então, tanto faz pela Francisco Monteiro por esses buracos que nós temos aí. Eu adoro os buracos, mas aquele do mato. Mas a gente tem seria uma sugestão, e eu gostaria que você explicasse para mobilidade, né? Tem pessoas que os nossos bairros são dispersos e o trenzão sai acho que o primeiro do Rio do Nacé, não sei, 10 para as 4, por aí. Bom, enfim, então tem uma galera que vem do Serrano, da 4ª divisão, e até de Ouro Fino, no pedal, e paga 12 contos por dia para ficar num estacionamento aqui perto da estação. E eu sempre questionei um bicicletário para essas pessoas, né? Inclusive para mim, eu posso deixar a bike aqui e passear, pegar o trem, passear e voltar. O que você faria para isso? Que ideia você teria? Então, como eu vou construir a ciclovia, isso vai aumentar muito os adeptos ao ciclismo, né? E como tem lá em Mauá também, como eu estava trabalhando em Mauá, tem lá o bicicletário próximo da estação de trem. Aqui nós temos aquela área de Figueiras ali, perto do ponto de pedra ali, que está vazio ali, né? Então, quando é um projeto de interesse social, a gente pode estar fazendo uma conversa junto com a CPTM, porque parece que aquela área lá da CPTM, mas quando é um projeto social e de interesse da população, a gente consegue fazer a discussão, porque por conta desse debate de interesse social, interesse da sociedade, nós desmatamos 11 quilômetros de mata para construir o Rodoanel, né? Para desaguar todo o trânsito de São Paulo. Por que não a gente fazer uma discussão com o Estado e com a CPTM de construir um bicicletário lá? Sendo que a gente já vai ter a ciclovia e tudo mais. A ciclovia vai ser um reforço para a gente chegar na mesa de negociação e fazer com que esse bicicletário saia do papel. Legal. Respondi?
Eu só preciso encerrar a gravação, né? Então eu vou agradecer, Renato, a sua presença aqui, a sua, Fernanda, vocês terem se disponibilizado no sábado de manhã para estar aqui conosco e está sendo questionado pelos irmãos. Obrigado. Obrigado.